Ela achou que o chão frio do banheiro seria o meu fim. Sou Salete, 72 anos, e vivo no Padre Eustáquio, em BH, desde moça. Ela riu, mas esqueceu que quem limpou a sujeira dela a vida inteira sabe muito bem como dar o troco. Era uma terça-feira daquelas que amanhecem preguiçosas, com um sol tímido que mal esquentava as telhas de barro da minha casa. Eu tinha o costume de lavar o banheiro logo cedo. A gente que é mais velha pega essas manias de limpeza. Acha que se não esfregar o azulejo com as próprias mãos, a casa perde o cheiro de lar. Eu calçava meu chinelo de dedo gasto, aquele azulzinho que já estava com a sola lisa de tanto andar para lá e para cá. Tinha um balde com água e sabão em pó no canto e a janela basculante estava meio aberta, deixando entrar um ventinho gelado. Foi num piscar de olhos. O sabão escorreu para onde não devia, o chinelo escorregou no piso molhado e minhas pernas sumiram debaixo de mim. O baque foi seco. O barulho do meu quadril batendo contra a quina do vaso sanitário ecoou pelo azulejo como um tiro. O ar fugiu dos meus pulmões na mesma hora. Tentei me apoiar na pia, mas uma dor aguda que parecia uma faca quente rasgou a minha perna direita. Eu caí de lado, com o rosto encostado no piso úmido, sentindo o cheiro da água sanitária que eu mesma tinha acabado de jogar. A respiração custou a voltar. Quando voltou, veio acompanhada de um gemido que eu não consegui segurar. A dor era tanta que a minha visão escureceu por alguns segundos. Fiquei ali, parada, esperando o corpo entender o que tinha acontecido. O frio do chão começou a subir pelos meus ossos quase imediatamente. Graças a Deus, eu tinha o costume de colocar o celular no bolso do avental de pano que eu usava para as lides da casa. Com a mão tremendo, tateei o tecido molhado. O aparelho estava lá. Meus dedos finos e cheios de veias saltadas mal conseguiam apertar a tela. O coração batia na garganta. A primeira pessoa que me veio à cabeça, a única pessoa que eu tinha no mundo, era a minha filha, Vanessa. Criei a Vanessa sozinha. Fui merendeira de escola pública por mais de 35 anos. Minhas mãos viveram com cheiro de alho, cebola e sabão em pedra para garantir que ela tivesse de um tudo. Paguei faculdade cara, comprei roupa de marca que ela exigia para não passar vergonha perto das amigas ricas. Tudo o que eu tinha, eu dava. Tudo o que eu era, eu resumi a ser a mãe da Vanessa. Apertei o nome dela na tela e coloquei o aparelho perto do ouvido, com o braço já doendo pela posição torta em que eu estava caída. Chamou 1, 2, 3 vezes. O barulho do telefone tocando parecia a única coisa viva dentro daquela casa silenciosa. Fala, mãe. A voz dela atendeu do outro lado. Ao fundo, eu ouvia um barulho alto, um zumbido constante. Era um secador de cabelo. O som de conversas animadas, tesouras batendo, o ambiente claro de um salão de beleza chique da Zona Sul, daqueles que cobram metade do meu salário de aposentada só para lavar a cabeça. Filha! Minha voz saiu um fio, rouca e embargada pelo choro que eu estava engolindo. Filha, a mãe caiu. Caí no banheiro, Vanessa. Não consigo mexer a perna. Tá doendo demais, minha filha. Pelo amor de Deus, vem pra cá. Houve um silêncio do outro lado. O barulho do secador parou por um segundo. Eu esperei o desespero dela. Esperei a voz de preocupação que qualquer filho teria. Esperei que ela dissesse que estava pegando a bolsa e correndo para me socorrer. Mas o que eu ouvi foi uma risada. Não foi um riso de nervosismo. Foi uma risada de deboche. Uma risadinha curta, impaciente, como quem escuta uma criança pedindo um doce na hora errada. Ai, mãe, pelo amor de Deus, né? Ela falou, o tom de voz carregado de aborrecimento. Eu tô no meio das minhas luzes. Sabe quanto tempo eu esperei para conseguir horário com o cabeleireiro? Chama o SAMU, mãe. Estou no salão. Mais tarde eu vejo isso. Vanessa, eu tô no chão. Tentei falar, mas a ligação já estava muda. Ela desligou na minha cara. A tela do celular apagou e o banheiro voltou ao silêncio. A água da torneira pingava na pia. Plim, plim, plim. Aquele som foi marcando o compasso do meu desespero. O frio do piso de cerâmica começou a entrar pela minha pele, gelar a minha carne, congelar o meu sangue, mas o frio maior não vinha do chão. Vinha de dentro do meu peito. Pimenta nos olhos dos outros é refresco, diz o ditado.
Mas quando a pimenta vem da mão de quem a gente alimentou a vida inteira, ela cega a alma da gente. A primeira hora no chão foi de negação. Eu apertava o celular de 5 em 5 minutos, achando que a tela ia acender com uma mensagem dela dizendo que era brincadeira, que já estava no carro. Mas a tela continuava preta. A dor no meu quadril aumentava a cada respiração. Eu não conseguia arrastar o meu corpo. Qualquer movimento mínimo me fazia gritar. Na segunda hora, o choro veio. Um choro doído, silencioso, que lavou o meu rosto enrugado e se misturou com a água sanitária no piso. Chorei de dor física, sim, mas chorei a dor do abandono. Me lembrei das madrugadas em claro quando ela tinha febre. Me lembrei de como eu deixava de comer mistura no almoço só para ela poder levar um lanche mais gostoso para a escola. Lembrei de quando vendi minha aliança de casamento, a única lembrança do falecido pai dela, para pagar a formatura que ela tanto queria. Na terceira hora, o sol que entrava pela janelinha basculante mudou de lugar. A luz bateu no meu filtro de barro lá na cozinha. Eu conseguia ver o reflexo dele pela porta entreaberta do banheiro. Senti uma sede terrível. Minha boca estava seca como areia. E foi ali, olhando para o vazio da minha casa, que o choro secou. A tristeza foi dando lugar a uma coisa diferente. Um aperto no estômago que não era de fome. Era lucidez. Na quarta hora, eu já não era mais a mãe desesperada. Eu era a Salete. A mulher que carregou panela de 30 litros de sopa nas costas. A mulher que enfrentou fila de posto de saúde debaixo de chuva. A mulher que nunca abaixou a cabeça para ninguém na vida, até o dia em que permitiu que a própria filha a transformasse num capacho. Eu estava deitada no meu próprio banheiro, tratada como um lixo que a gente varre para debaixo do tapete porque incomoda. Ela estava lá, com papel alumínio na cabeça, tomando café expresso no ar-condicionado, enquanto eu sentia o frio me paralisar os músculos. A quinta hora foi de agonia física extrema. Meus braços já não tinham força para segurar o celular. Minha perna latejava tanto que eu comecei a ter calafrios. A febre da inflamação estava chegando. O silêncio da casa parecia um túmulo. Pensei que iria morrer ali, esquecida, como um cachorro velho que a dona não quer mais cuidar. Foi na sexta hora que um milagre aconteceu. Ouvir o barulho do portão de ferro da frente bater foi como escutar a trombeta dos anjos. Passos pesados soaram no cimento do quintal. Dona Salete? Ou de casa? Dona Salete? Era a voz do seu Milton. Vizinho de muro, carteiro aposentado, um homem bom que todo final de tarde sentava na calçada para ouvir rádio de pilha. Ele tinha o costume de me trazer algumas frutas do quintal dele de vez em quando. Eu tentei gritar. Reuni toda a força que restava nos meus pulmões castigados pela idade e pelo frio. Seu Milton, socorro, tô aqui dentro. A voz saiu fraca, mas o silêncio da rua ajudou. Ouvi os passos dele apressarem. Como a porta da cozinha ficava só no trinco durante o dia, ele empurrou e entrou. Dona Salete, onde a senhora tá? No banheiro. Quando seu Milton apareceu na porta do banheiro, o rosto daquele homem negro, de cabelos brancos e sorriso fácil, se desfigurou. Ele arregalou os olhos, deixou cair a sacola de mexericas que trazia na mão e correu na minha direção. Meu Deus do céu, Dona Salete, o que aconteceu com a senhora? Tá gelada. Há quanto tempo a senhora tá aí no chão? Desde as 8 da manhã, seu Milton, sussurrei batendo os dentes. O relógio da parede da cozinha marcava 2:30 da tarde. Ele não fez perguntas bestas. Não tentou me levantar de qualquer jeito. Com a experiência de quem já viveu muito, correu até o meu quarto, pegou meu cobertor de lã mais grosso e me cobriu ali mesmo no chão. Depois, tirou o celular dele do bolso e ligou direto para o resgate. Aguenta firme, vizinha. O socorro tá vindo. Cadê a Vanessa? Eu ligo para ela agora. Ele falou com o dedo já procurando no aparelho dele. Não precisa, seu Milton. Minha voz soou estranhamente firme, apesar da fraqueza. Ela está no salão. Não pode ser incomodada. Seu Milton me olhou sem entender, com uma mistura de pena e revolta nos olhos, mas respeitou. Ele ficou ali, ajoelhado no chão duro do meu lado, segurando a minha mão enrugada, até o som da sirene da ambulância rasgar a tranquilidade da nossa rua. O resgate foi doloroso. Os paramédicos do SAMU entraram, me avaliaram com pressa e constataram o que eu já sabia.
fratura no fêmur. Fui imobilizada. Cada toque na minha perna era um choque que me fazia ranger os dentes. Me colocaram na maca e me tiraram da minha casa. Os vizinhos estavam no portão, cochichando, olhando a velha Salete ser carregada. Senti vergonha. Vergonha por estar suja, vergonha por estar vulnerável, mas, acima de tudo, vergonha pela ausência da minha filha. O caminho até o hospital público foi aos solavancos. A sirene ligada, o cheiro de álcool dentro da ambulância, o teto branco balançando sobre a minha cabeça. Chegando lá, a confusão de sempre. Corredores lotados, macas nos cantos, enfermeiras correndo de um lado para o outro. Fui colocada num cantinho do corredor da ortopedia, esperando a minha vez para fazer o raio-x. O cobertor do seu Milton ainda me aquecia, mas o frio da alma não passava. Uma enfermeira jovem, com olheiras fundas e um olhar cansado, veio medir minha pressão. A senhora está com a pressão altíssima, dona Salete. Tem algum parente vindo para cá? Alguém para assinar a sua internação? A senhora vai precisar operar esse fêmur. Eu balancei a cabeça devagar. Não tenho ninguém, minha filha. Sou só eu. Mas aqui na sua ficha diz que a senhora tem uma filha. Vanessa, não é? A gente pode ligar para o serviço social tentar contato com ela. Ela sabe que eu caí. Falei, olhando fixamente para o teto descascado do hospital. Ela mandou eu chamar o SAMU. A enfermeira parou de anotar na prancheta. Ela me olhou com uma tristeza que eu não queria ver. Eu não queria pena. A pena enfraquece a gente. Peguei meu celular do bolso do avental, que os paramédicos tinham deixado comigo. A tela acendeu. 3 da tarde. Nenhuma ligação. Nenhuma mensagem. O cabelo dela já devia estar lindo. Foi nesse exato momento, deitada naquela maca dura de hospital público, sentindo a dor latejar no meu osso quebrado, que a Salete mãe amorosa morreu. Deixou de existir. O amor que eu tinha se transformou numa pedra pesada, fria e cortante. Eu lembrei da pasta azul marinho que ficava guardada no fundo do meu guarda-roupa. Lembrei dos documentos que estavam lá dentro. Lembrei de todas as senhas, de todas as contas, de tudo o que eu tinha construído com o suor da minha testa e do refeitório da escola, e que eu tinha colocado no nome dela para facilitar, porque achava que a vida estava no fim. Eu estava velha, mas não estava morta, e debaixo daquela fraqueza toda, a minha mente nunca esteve tão clara. Olhei para a enfermeira que ainda estava ao lado da minha maca, ajeitando o soro no meu braço. Moça, chamei, a voz agora limpa de qualquer choro. Oi, dona Salete, tá sentindo muita dor? Vou pedir um analgésico mais forte. A dor eu aguento, eu só preciso de um favor seu. Pode falar. Me arruma um papel e uma caneta, por favor. A enfermeira franziu a testa confusa. Papel e caneta? Para quê, dona Salete? A senhora precisa descansar agora. Para eu não esquecer do que eu preciso fazer assim que eu sair daqui. Respondi, apertando os lábios. Ela tirou uma caneta do bolso do jaleco e arrancou uma folha em branco do final da sua prancheta, entregando-me com cuidado. Apoiei o papel na barriga. Minha mão direita não tremia mais. Escrevi algumas palavras com a letra cursiva, firme e redonda de quem aprendeu a escrever nos cadernos de caligrafia de antigamente. Dobrei o papel ao meio e guardei no bolso do meu avental, junto com o celular que continuava mudo. Aquela fratura no osso ia colar um dia. Mas a fratura na minha alma, essa não tinha gesso que consertasse. Se ela queria uma mãe descartável, ia descobrir da pior maneira possível que quem construiu o império de areia em que ela vivia podia muito bem soprar para tudo desmoronar. A brincadeira estava só começando. A noite num hospital público é uma coisa que testa a alma da gente. Não tem silêncio, não tem escuridão, não tem paz. É um gemido ali, uma maca rangendo a colar, o barulho da bota de borracha do maqueiro batendo no chão de linóleo gasto. O cheiro de éter misturado com desinfetante barato entra pelo nariz e vai secando a garganta. Mas, naquela noite, deitada numa cama estreita da ortopedia, com a perna direita esticada e pesada por causa da tração, eu não queria dormir. O remédio forte que colocaram no meu soro tirou a agonia do osso quebrado, mas deixou a minha cabeça girando num clarão que eu não sentia há muitos anos. O pedaço de papel que a enfermeira me deu continuava dobrado no bolso do meu avental, que agora estava guardado numa sacola plástica debaixo da minha cama. Eu não precisava olhar para ele para saber o que tinha escrito.
As palavras estavam gravadas na minha mente, queimando como brasa. Quando a gente é mãe, a gente passa a vida inteira justificando os defeitos dos filhos. A gente inventa desculpa. Se a criança é mal criada, a gente diz que é o dente nascendo. Se o adolescente responde torto, a gente culpa os hormônios. Se a filha adulta te larga caída no chão frio de um banheiro porque está fazendo luzes no cabelo, a gente... Não. Para isso não tinha desculpa. Aquele fio invisível, aquela corda cega que amarra o coração da mãe à filha, tinha arrebentado. E o estalo fez um barulho ensurdecedor dentro de mim. Olhando para o teto manchado de umidade do hospital, comecei a viajar no tempo. Eu precisava lembrar de quem eu era antes de me tornar apenas a mãe da Vanessa. Lembrei das madrugadas frias de Belo Horizonte na década de 80. O relógio despertava às 4 da manhã. Eu levantava no escuro, calçava a bota de borracha e ia para a cozinha. Antes de ir para a escola pública bater panela como merendeira, eu fazia salgado para vender. O cheiro de alho socado no pilão de madeira, a cebola fritando na banha de porco, o coloral manchando a ponta dos meus dedos. Eu fazia empadão de frango, coxinha, pastel de angu. Colocava tudo numa caixa de isopor que pesava quase a metade do meu corpo e ia para a porta das obras do centro da cidade. Os pedreiros me chamavam de Dona Salete da Mão de Fada. Com o dinheiro suado, trocado por notas amassadas e moedas que cheiravam a cimento, eu comprei o meu lote no bairro Padre Eustáquio. Construí minha casa tijolo por tijolo. Depois, com muito sacrifício, levantei 3 barracões nos fundos do quintal. Tudo muito simples, com telha de amianto e chão de cimento queimado vermelho, mas arrumadinho. Alugava para famílias trabalhadoras. Cada tostão do aluguel tinha destino certo, o futuro da Vanessa. O pai dela foi um homem que passou pela minha vida como um vento ruim. Morreu cedo, de cachaça e teimosia. Não deixou nem saudade, muito menos herança. Fui eu, com os braços marcados de queimadura de fogão industrial, que paguei o colégio particular que a Vanessa tanto chorou para estudar. Ela tinha vergonha de mim. Eu sabia. Quando as amigas chiques iam em casa, ela mandava eu ficar na cozinha para não espalhar o cheiro de fritura na sala. Eu engolia o choro, lavava o rosto e ia fazer um bolo de cenoura para as dondocas, achando que o amor compensava a humilhação. A Vanessa cresceu, fez faculdade de estética e cismou que queria abrir uma clínica no bairro de Lourdes, o metro quadrado mais caro de Belo Horizonte. E quem bancou? A velha Salete. Deitada naquela cama de hospital, a lucidez que me atingiu no chão do banheiro começou a se transformar num mapa. Eu fechei os olhos e visualizei a minha casa. Mais especificamente, o meu guarda-roupa de embuia. Lá no fundo, atrás das caixas de sapato que eu não usava mais, escondida com cheiro de naftalina, ficava a minha pasta azul marinho. A pasta azul marinho era o meu cofre, o arquivo da minha vida inteira. Nessa hora, a raiva mansa, aquela raiva fria que o mineiro tem, foi tomando conta de mim. Fui burra. Burra com a burrice cega que só o amor de mãe consegue justificar. Há uns 5 anos, quando eu tive um princípio de infarto e achei que ia bater as botas, a Vanessa sentou na beirada da minha cama, pegou na minha mão com um carinho que ela raramente mostrava e veio com a conversa mansa. Mãe, a senhora precisa descansar. Deixa que eu cuido das coisas agora. Se acontecer alguma coisa com a senhora, o governo toma metade de tudo no inventário. É muito imposto, mãe. Passa o dinheiro dos aluguéis para uma conta conjunta nossa. Eu administro, pago suas contas e a senhora não esquenta a cabeça. E eu, com o peito doendo e o medo da morte fungando no meu cangote, assinei. Fui no cartório e passei uma procuração de plenos poderes para ela. Coloquei a conta poupança, onde eu guardava o dinheiro da minha aposentadoria de merendeira e os aluguéis dos 3 barracões, no nome dela também. A casa eu não passei a escritura, mas assinei um papel garantindo que o dinheiro dos aluguéis seria administrado por ela. A clínica de estética chique dela, o maquinário que custou os olhos da cara, foi tudo comprado com um empréstimo que eu fiz no meu nome, consignado, descontando direto na minha folha de pagamento do INSS até hoje. O maquinário está lá, gerando dinheiro para ela aplicar botox em madame, enquanto eu conto as moedas para comprar carne de segunda no açougue do bairro.
Eu criei um monstro de unhas pintadas e cabelo escovado. Entreguei a chave do galinheiro para a raposa com um laço de fita vermelho. O relógio da parede do corredor do hospital marcou 6 da manhã. O dia começou a clarear lá fora. Uma enfermeira nova entrou para trocar o meu soro. O barulho das bandejas de alumínio do café da manhã começou a ecoar. Meu celular, que o seu Milton tinha colocado na mesma sacola do meu avental, deu um zumbido curto. Pedi para a moça da limpeza, que passava um pano úmido perto da minha cama, pegar o aparelho para mim. Com dificuldade, apertei a tela. Era uma mensagem de áudio da Vanessa no WhatsApp. Não abri na hora. Fiquei olhando para a foto dela no perfil. Ela estava numa lancha, de óculos escuros grandes, segurando uma taça de espumante, com um sorriso largo. Aquele sorriso foi pago com o suor que escorreu do meu rosto em frente ao terno de panelas da escola pública. Apertei o botão para ouvir o áudio. O som saiu baixo, perto do meu ouvido. Ô mãe, bom dia! Vi aqui que o seu Milton me mandou mensagem de madrugada dizendo que a senhora quebrou o fêmur. Nossa, que loucura, hein? A senhora tem que tomar mais cuidado. Já tá com idade. Ficar lavando banheiro pra quê? Olha, hoje minha agenda na clínica tá lotada. Não tenho como desmarcar. São clientes VIPs. E a senhora sabe que eu tenho pavor de hospital público. Aquele cheiro me dá gatilho, me dá náusea. Mandei um Pix de R$ 200 pro seu Milton ver se a senhora precisa de uma fralda, alguma coisa assim. Quando a senhora tiver alta, me avisa que eu chamo um Uber para te buscar. Beijo. Fica com Deus. A mensagem acabou. Não havia desespero. Não havia a pergunta: a senhora está sentindo dor? Não havia remorso por ter me mandado chamar o SAMU enquanto ria no salão de beleza. Ela tinha terceirizado a mãe para o vizinho com um Pix de R$ 200, como quem paga um despachante para resolver um documento atrasado. Eu não chorei. Meus olhos estavam secos como o deserto. Eu olhei para a minha mão, com a pele fina, cheia de manchas sênis, a veia azul saltada por causa da agulha do soro. Aquela mão já tinha amassado toneladas de farinha. Aquela mão já tinha carregado botijão de gás nas costas. Aquela mão ainda tinha muita força. Eu precisava de um aliado. Alguém que conhecesse as leis. Alguém que soubesse como desfazer a teia de aranha que eu mesma ajudei a tecer ao meu redor. Foi então que a memória de um menino magricela, de joelho ralado e uniforme escolar sujo de terra, cruzou a minha cabeça. Carlos Eduardo. O Carlinhos. Carlinhos era aluno da escola estadual onde eu trabalhava, filho de uma lavadeira que criava 5 crianças sozinha. O menino ia para a escola só pela merenda. Eu via a fome no olho fundo dele. Quando dava o horário do recreio e a fila acabava, eu sempre guardava no fundo da panela as melhores pelancas de carne, o caldo mais grosso do feijão, e enchia um prato fundo para ele. Às vezes, eu levava escondido um pão com manteiga a mais e enfiava na mochila rasgada dele. Eu dizia: come, Carlinhos. Menino que estuda tem que ter sustância na cabeça. Carlinhos cresceu. Estudou feito um condenado. Passou na Universidade Federal, formou em Direito com louvor. Hoje, o Dr. Carlos Eduardo tinha um escritório bonito na região da Savassi. Andava de terno alinhado e falava bonito. Mas ele nunca esqueceu o gosto da minha comida. Todo final de ano, pontualmente, ele batia no meu portão com uma cesta de Natal enorme, me dava um abraço apertado e tomava um café coado no pano comigo. No último Natal, ele me entregou um cartão de visitas dourado. Lembro das palavras dele como se fosse hoje. Dona Salete, a senhora salvou a minha vida. Se um dia a senhora precisar processar o prefeito, o governador ou o papa, a senhora me liga. Para a senhora, eu viro o mundo do avesso. Com o dedo tremendo, não de fraqueza, mas de ansiedade, abri a lista de contatos do meu celular. Fui descendo as letras. A, B, C, Carlos Advogado. Eram 7h30 da manhã de uma quarta-feira. Talvez fosse cedo, mas eu não tinha mais tempo a perder. A cirurgia no meu osso ia acontecer logo, eu ficaria de cama por meses. Se eu não agisse agora, a Vanessa me enfiaria num asilo de 5ª categoria, venderia meus barracões e continuaria vivendo a vida de dondoca dela. Apertei o botão de ligar. Chamou 2 vezes. Alô? A voz do outro lado era grossa, profissional. Carlinhos? Falei, a voz um pouco rouca pelo tempo sem falar direito.
Houve uma pausa do outro lado. O tom mudou instantaneamente. Dona Salete, é a senhora? Aconteceu alguma coisa? Essa hora da manhã? A senhora tá bem? Não tô bem não, meu filho. Respirei fundo, sentindo o cheiro de desinfetante do hospital. Eu caí, quebrei o fêmur. Tô internada no João 23, esperando cirurgia. Meu Deus do céu! Dona Salete, eu tô desmarcando tudo agora. Em meia hora eu tô aí. A senhora tá sozinha. A Vanessa tá com a senhora. Ouvir o nome dela me deu um gosto amargo na boca. A Vanessa está muito ocupada, Carlinhos. Ela tem clientes VIPs. E eu não liguei para você vir segurar a minha mão, não. Eu sou velha, mas não sou coitada. Eu liguei porque eu preciso do advogado feroz que você prometeu que seria. A senhora manda, Dona Salete. O que a senhora precisa? Você lembra daquela procuração que eu fiz no cartório do bairro, passando o controle das minhas contas e dos aluguéis para a Vanessa? Lembro. Eu falei para a senhora na época que não era uma boa ideia. Pois é, quem avisa amigo é, e eu fui cega, mas a cegueira curou. Carlinhos, eu quero revogar aquela procuração. Eu quero trancar a conta conjunta no banco. Quero bloquear o dinheiro que cai dos aluguéis dos meus barracões. Quero cortar o mal pela raiz. E quero fazer isso hoje, antes de entrar no bloco cirúrgico. Eu ouvi a respiração do Carlinhos mudar do outro lado da linha. Ele não fez perguntas. Ele conhecia a vida, conhecia o ser humano e, principalmente, me conhecia. Dona Salete, a senhora tem certeza? Isso vai bloquear o acesso da Vanessa a tudo. Ela não vai conseguir movimentar 1 centavo do dinheiro que a senhora recebe. Vai ser um choque. É exatamente isso que eu quero, meu filho. Falei, apertando a beirada do lençol com a mão livre. Eu construí aquele império de tijolo e cimento vendendo marmita. Eu paguei as máquinas da clínica dela. O dinheiro é meu. O suor é meu. A casa é minha. Se ela acha que eu sou um estorvo que ela manda chamar o SAMU e resolve com um Pix de R$ 200, ela vai descobrir como é a vida quando a fonte seca. Dona Salete, eu chego no hospital em 20 minutos. Vou levar os papéis de revogação. A senhora vai precisar assinar. Traga. E traga também uma procuração nova. No seu nome, Dr. Carlos. Porque a partir de hoje, quem cuida dos meus negócios é você. Desliguei o telefone. O peito parecia que tinha ficado 10 quilos mais leve. A dor na perna ainda estava lá, fisgando o osso quebrado a cada movimento. Mas a dor na alma tinha sumido. Tinha dado lugar a uma determinação de ferro. Enfiei a mão de novo no bolso do avental que estava na sacola. Tateei o pedaço de papel que a enfermeira tinha me arrumado na noite anterior. As palavras que eu escrevi ali, no meio do meu desespero, agora eram o meu testamento em vida. A Vanessa ia ler aquele papel. Mas ela só ia ler quando o chão debaixo do salto alto dela já tivesse sumido completamente. Olhei para a janela do quarto do hospital. O sol de Belo Horizonte já estava alto, iluminando a poeira que dançava no ar. A velha Salete, submissa, cansada e disposta a se sacrificar pela filha, tinha morrido no piso gelado daquele banheiro. A mulher que estava naquela cama agora era a dona do próprio destino, pronta para cobrar cada gota de suor derramada. O relógio da parede do quarto de hospital parecia arrastar os ponteiros. 20 minutos. Foi esse o tempo exato que o Carlinhos demorou para cruzar a cidade e entrar pela porta da enfermaria. Quando ele apareceu, eu quase não reconheci o menino magricela que comia o fundo da panela de feijão. Ele usava um terno escuro, alinhado, carregava uma pasta de couro preta e tinha a expressão fechada, séria. Mas os olhos ainda eram do Carlinhos. Aquele olhar de respeito que a gente só encontra em quem já passou fome e sabe o valor de um prato de comida quente. Ele puxou uma cadeira de plástico branca, daquelas que rangem quando a gente senta, e colocou bem perto da minha cama. Pegou na minha mão. A mão dele era quente e firme. Dona Salete, a senhora me deu um susto que eu achei que meu coração ia parar no meio da Avenida Afonso Pena. Ele sussurrou, para não acordar a senhora da cama do lado, que ressonava sob o efeito de remédios. Como a senhora está aguentando essa dor? A dor do osso a anestesia tira, meu filho. A dor da ingratidão é que a gente tem que curar com atitude. Falei, ajeitando o travesseiro com a mão livre. Você trouxe o que eu pedi? Carlinhos abriu a pasta de couro em cima do colo. Tirou de lá um maço de papéis com timbre de cartório. Ele me olhou nos olhos, com a testa franzida.
O instinto de advogado falando mais alto que a emoção. Dona Salete, eu preparei tudo. Aqui está o termo de revogação da procuração de plenos poderes que a senhora deu para a Vanessa. Assim que a senhora assinar, eu mesmo levo no cartório e protocolo. A partir desse momento, ela não responde mais por um fio de cabelo da senhora. Eu balancei a cabeça, concordando. Ele continuou, tirando outro papel. Aqui é o ofício para o banco. O gerente da sua agência lá do Padre Eustáquio me conhece. Com a revogação da procuração, eu vou bloquear a conta conjunta. A Vanessa não vai conseguir sacar um centavo, nem passar cartão, nem fazer transferência. O dinheiro que está lá, fruto da sua aposentadoria e dos aluguéis passados, vai ficar congelado até a gente abrir uma conta nova, só no seu nome. Meu coração deu um pulo no peito. Era isso. Cortar a água da fonte. E os meus barracões, Carlinhos? O aluguel do seu Raimundo mecânico, da dona Lúcia costureira e daquele casal novo? O dia do pagamento é na sexta-feira que vem. Ele deu um sorriso de canto de boca. Um sorriso de quem sabe jogar o jogo. Já redigi as notificações extrajudiciais. Assim que eu sair do banco, vou mandar um motoboy entregar nas mãos de cada um dos seus inquilinos. A notificação informa que, por motivos administrativos, o aluguel não deve mais ser depositado na conta antiga, e sim na nova conta que eu vou abrir para a senhora hoje mesmo. Se a Vanessa for cobrar eles têm o documento da lei para mostrar que já pagaram a quem de direito. A senhora. Eu respirei fundo. O cheiro de éter do hospital pareceu até mais doce. E tem mais uma coisa, dona Salete. Carlinhos tirou o último papel da pasta. A senhora pediu para eu assumir. Aqui está uma procuração específica. Não é de plenos poderes, porque eu não sou bandido. É uma procuração administrativa. Me dá o direito de resolver suas questões de saúde, pagar suas contas e gerenciar seus bens enquanto a senhora estiver de cama, prestando contas de cada centavo para a senhora. A senhora confia em mim? Olhei para aquele homem feito. Lembrei do dia em que ele chegou na escola chorando porque o chinelo tinha arrebentado e ele veio pisando no asfalto quente. Fui eu que peguei um prego quente na boca do fogão industrial e consertei a tira do chinelo dele. Quem cuida da ferida do outro nunca esquece a cicatriz. Onde eu assino, Dr. Carlos? Perguntei, estendendo a mão trêmula. Ele me entregou a caneta. Apoiei o papel na prancheta que ele segurava e assinei. Minha letra saiu um pouco torta por causa da posição na cama, mas a força com que eu apertei a caneta rasgou levemente a folha. Era a minha alforria. Pronto. Carlinhos guardou os documentos na pasta com cuidado. Dona Salete, o sistema do banco demora de 24 a 48 horas para travar tudo. A Vanessa só vai descobrir quando tentar usar o cartão ou entrar no aplicativo. Até lá, a senhora age naturalmente. Não fala nada. Deixa ela achar que está tudo como sempre esteve. Pode deixar, meu filho. Eu vou ser uma sepultura. Ele beijou a minha testa e foi embora, com passos apressados, levando com ele o controle do meu destino que eu, por burrice, tinha entregado nas mãos da minha algoz. 2 horas depois que o Carlinhos saiu, o maqueiro veio me buscar. Fui para o bloco cirúrgico. A anestesia raquidiana gelou a minha espinha e por algumas horas eu apaguei para o mundo. Quando acordei, já era noite de novo. Minha perna direita estava pesada como chumbo, cheia de pinos e ataduras. A dor era um bicho mastigando minha carne, mas a enfermeira logo aplicou morfina na veia. O primeiro dia depois da cirurgia foi um borrão. O segundo dia foi de febre e agonia. E a Vanessa? A Vanessa só apareceu no final da tarde do terceiro dia. Eu estava de olhos meio fechados quando ouvi o barulho do salto alto estalando no corredor do hospital público. Aquele som arrogante, de quem quer anunciar que não pertence àquele lugar. O cheiro de perfume importado entrou no quarto antes dela, brigando com o cheiro de desinfetante e doença. Ela parou na porta do quarto. Eu abri os olhos devagar. Ela usava uma calça de alfaiataria branca, impecável, e uma blusa de seda. O cabelo recém-feito nas luzes que eu tinha atrapalhado caía em ondas perfeitas pelos ombros. Ela olhou para as camas enferrujadas, para as paredes descascadas e torceu o nariz, como se sentisse nojo do ar que estava respirando. Nossa, mãe, que lugar deprimente! Foi a primeira coisa que ela disse, sem nem me dar um beijo ou perguntar como foi a cirurgia de risco que eu tinha acabado de fazer. Ela puxou a cadeira de plástico com a ponta dos dedos, como se tivesse nojo,
e sentou de longe. Colocou uma caixinha de suco de pêssego barato em cima da mesinha de cabeceira. Começou ali o meu teatro. Eu precisava que ela achasse que eu estava fraca, dependente, talvez até meio caduca pela idade e pelos remédios. O lobo em pele de cordeiro agora era eu. Filha, você veio... Falei, afinando a voz, fazendo um esforço para parecer mais cansada do que realmente estava. A mãe sentiu tanta dor, Vanessa. Colocaram uns ferros na minha perna. Ela revirou os olhos, impaciente, e pegou o celular da bolsa. Ai, mãe, a senhora também caça assunto, né? Já não tem idade para ficar esfregando o chão. Eu avisei, mas graças a Deus operou logo. O médico falou com o pessoal lá fora que a senhora tem alta em 2 dias. E para onde eu vou, filha? Eu não consigo andar. O médico falou que eu vou precisar de cadeira de rodas por uns 2 meses. E depois andador. Não dou conta de ficar sozinha naquela casa. Vanessa parou de digitar no celular por 1 segundo. Um vinco de preocupação, não por mim, mas pela vida dela, apareceu na testa lisa de botox. Ah, mãe, lá para casa não tem como a senhora ir. Meu apartamento tem escada e a senhora sabe que eu trabalho o dia inteiro na clínica. A gente vai fazer o seguinte. Eu contrato uma daquelas cuidadoras de idosos por 1 mês, coloco lá na sua casa. Pego o dinheiro daquela nossa conta conjunta dos aluguéis para pagar o salário dela. Fica elas por elas e eu não me incomodo, nem a senhora. Eu olhei para o teto, engoli a bile que subiu na garganta. Ela estava disposta a gastar o meu dinheiro para pagar uma estranha, só para não ter o trabalho de me dar um copo de água. E ainda falava nossa conta, como se ela tivesse assentado um tijolo na vida. Tá bom, minha filha, você que sabe das coisas. Minha cabeça tá tão ruim com esses remédios fortes. Eu nem lembro que dia é hoje. Falei, deixando a boca meio aberta, os olhos perdidos. Vanessa deu um sorrisinho de alívio. Ela achou que eu estava ficando gagá. A senilidade da mãe era a carta de alforria que ela precisava para não sentir culpa. É, mãe, descansa. Ah, antes que eu me esqueça. Semana que vem eu vou lá no banco. O maquinário novo da clínica chegou, aquelas máquinas de laser chiques, sabe? Vou precisar tirar uns 30 mil reais da poupança para dar a entrada. Mas não preocupa não. Os aluguéis dos seus barracões cobrem os remédios e a moça que vai cuidar da senhora. Deixa tudo na minha mão que eu resolvo. 30 mil reais. O dinheiro que eu juntei a vida inteira, moeda por moeda, vendendo coxinha em porta de obra e economizando na mistura do almoço. Ela ia torrar em máquina de laser para esticar a pele de madame. Faz o que você achar melhor, Vanessa. A mãe confia em você. Eu respondi, com a voz embargada. Mas o choro que eu segurei não era de tristeza. Era de antecipação. Ela ficou ali mais 10 minutos, reclamou do calor, disse que o estacionamento do hospital era perigoso para o carro novo dela e foi embora. Nem olhou para trás. No dia seguinte, o Carlinhos voltou ao hospital. Trouxe com ele uma mulher forte, de pele morena, cabelos presos num coque e um sorriso largo que iluminava o rosto. Dona Salete, essa é a Zezé, enfermeira aposentada, mulher de confiança. Trabalhou com a minha mãe. Ela vai cuidar da senhora o tempo que for preciso. Zezé pegou na minha mão com uma delicadeza que a minha própria filha nunca teve. Prazer, Dona Salete. Pode ficar tranquila que na minha mão a senhora não sente dor nem passa aperto. A gente vai deixar essa perna boa num instantinho. Carlinhos sentou na beirada da cama e abaixou a voz. A armadilha bateu, Dona Salete. O gerente do banco confirmou hoje cedo. A conta conjunta está trancada. O dinheiro da poupança foi transferido para uma conta judicial no seu nome, bloqueada para saques de terceiros. A Vanessa não tira nem um centavo de lá. E os inquilinos já receberam a notificação. O seu Raimundo mecânico até me ligou, assustado. Mas eu expliquei por alto e ele disse que o aluguel da oficina vai cair na conta nova na sexta-feira, sem falta. Eu fechei os olhos e respirei o ar do quarto. O nó no peito desatou de vez. Eu estava segura. O meu dinheiro, a minha dignidade, o meu suor de décadas estava protegido pelas leis dos homens, já que a lei do amor de mãe tinha falhado miseravelmente. E a Vanessa? Perguntei. Ela ainda não sabe de nada. Como ela tem crédito na praça, deve estar usando o cartão de crédito dela. O susto vai ser quando ela tentar mexer no dinheiro grosso. Tive alta na sexta-feira de manhã. Voltar para casa foi uma mistura de alívio e assombro.
A ambulância do convênio, que o Carlinhos fez questão de pagar com o meu dinheiro recém-resgatado, me deixou no portão de ferro da minha casa no Padre Eustáquio. Seu Milton estava na calçada, varrendo folhas secas. Quando me viu descer na cadeira de rodas, amparada pela Zezé e pelo maqueiro, ele largou a vassoura e veio correndo, com os olhos cheios d'água. Ô, vizinha, graças a Deus a senhora voltou. A casa ficou triste sem a senhora. A Vanessa não veio te receber? A Vanessa trabalha muito, seu Milton. Eu disse com um sorriso calmo. Mas eu tô bem amparada. Essa aqui é a Zezé. Entrar na minha casa de cadeira de rodas foi difícil. O corredor parecia mais estreito. O filtro de barro na cozinha, a minha planta comigo ninguém pode no canto da sala, o rádio de pilha em cima da geladeira. Tudo estava do mesmo jeito, mas eu estava diferente. Quando passamos pela porta do banheiro, eu pedi para a Zezé parar a cadeira. Olhei para o chão de cerâmica azulzinha, o lugar onde eu caí, o lugar onde eu gritei por socorro e recebi uma risada de deboche, o lugar onde a mãe boba morreu de frio. Olhei para aquele chão e fiz uma promessa silenciosa para mim mesma. Nunca mais eu me rebaixaria para ninguém, muito menos para o sangue do meu sangue. A Zezé arrumou o meu quarto, mudou a cama de lugar, colocou os remédios na mesinha, fez uma sopa de legumes com músculo que cheirava a amor. Eu comi com vontade. Pela primeira vez em dias, senti gosto na comida. O final de semana passou arrastado. Vanessa mandou uma mensagem de áudio no sábado à noite, rápida, dizendo que estava numa festa em Nova Lima e que no domingo passaria para me ver, porque precisava pegar uns documentos antigos dela que estavam no meu guarda-roupa. Ela chegou no domingo depois do almoço. A Zezé estava na cozinha, coando um café no pano, e o cheiro bom invadia a casa inteira. Vanessa entrou sem bater, como sempre fazia. Parou no meio da sala e franziu a testa ao ver a Zezé. "Quem é você?" Vanessa perguntou com o tom de voz snob que ela usava com as recepcionistas da clínica. Zezé, que não era mulher de levar desaforo para casa, secou as mãos no avental e olhou a Vanessa de cima a baixo. "Sou a Zezé, cuidadora da sua mãe. Aceita um café?" Vanessa ignorou a Zezé e veio até o meu quarto. Eu estava sentada na cama, com a perna esticada. O pedaço de papel que eu tinha escrito no hospital estava dobrado, guardado no fundo do bolso do meu casaco de lã. "Mãe, quem é essa mulher? Eu falei que ia contratar a cuidadora amanhã. Como a senhora bota uma estranha dentro de casa assim? Quem tá pagando isso?" Fiz minha melhor cara de desentendida. Olhei para ela com os olhos apertados. "Ah, minha filha. O seu Milton que arrumou. Eu não lembro direito. Minha cabeça tá tão fraca. Eu precisava de alguém para me dar banho. O médico disse que eu não posso molhar o curativo." Vanessa bufou, revirando os olhos. "Ai, que inferno. Tudo eu tenho que resolver. Tá bom. Amanhã eu vou no banco, pego o dinheiro da poupança, dou a entrada nas minhas máquinas e já saco o salário dessa mulher para pagar o mês dela. Mas olha, amanhã o seu Raimundo e a dona Lúcia têm que depositar o aluguel, hein? Vou conferir o aplicativo logo cedo. Se eles atrasarem, eu vou lá nos barracões fazer barraco. Eu preciso desse dinheiro do aluguel para pagar a conta de luz da clínica, que veio um absurdo." Ela falava andando de um lado para o outro no meu quarto, abrindo as portas do meu guarda-roupa de embuia, mexendo nas minhas coisas, procurando os papéis dela. Não me perguntou se a perna doía. Não perguntou se eu tinha dormido bem. Só falava de dinheiro. Do meu dinheiro. "Vai dar tudo certo, filha. Amanhã você vai no banco e resolve tudo." Falei, com a voz mansa, quase um sussurro. Vanessa achou os documentos dela, jogou dentro da bolsa de marca e virou para sair. "Amanhã eu te ligo, mãe. Vê se não dá trabalho para essa mulher aí. E para de fingir que tá caduca, que eu te conheço." Ela bateu a porta da frente com força. O barulho ecoou pela casa silenciosa. A Zezé apareceu na porta do quarto, segurando uma xícara de café fumegante. Ela me entregou a xícara, olhou para a porta da rua e depois olhou para mim, balançando a cabeça. "Dona Salete, a senhora me desculpe a franqueza, mas a sua filha é uma cobra criada. Como a senhora aguenta?" Eu tomei um gole do café preto, forte, sem açúcar. O amargor desceu queimando a garganta, me deixando mais desperta do que nunca. Olhei para a janela, onde o sol de domingo já começava a se esconder atrás dos telhados do Padre Eustáquio. "Eu não aguento mais, Zezé.
Respondi, colocando a xícara na mesinha. Mas a paciência é a arma dos velhos. O amanhã é segunda-feira, dia 1º, o dia de pagar as contas. Enfiei a mão no bolso do casaco e toquei as bordas ásperas do papel dobrado que eu escrevi no hospital. A Vanessa achava que estava indo ao banco sacar o meu suor para bancar a vaidade dela, sem saber que o chão debaixo dos seus pés já não existia mais. A guilhotina estava armada, afiada e pronta para descer, mas eu não faria nenhum barulho até o momento exato do corte. A segunda-feira amanheceu com o céu azul e sem nuvens, daquele jeito que faz as telhas da casa estalarem com o calor logo cedo. O relógio de parede da cozinha, que eu ganhei numa rifa da igreja matriz há mais de 20 anos, batia o compasso do tempo. Tic-tac, tic-tac. Cada segundo que passava era um passo a mais em direção ao furacão que eu sabia que ia entrar pela minha porta. A Zezé tinha acordado cedo. O cheiro de sabão de coco subia do tanque no quintal, misturado com o aroma do café fresco que ela tinha deixado na garrafa térmica para mim. Eu estava sentada na cadeira de rodas, encostada na porta da sala, olhando para a minha samambaia que pendia do teto. A casa estava limpa, silenciosa, em paz. Mas era a paz que antecede a tempestade. Eu sabia a rotina da minha filha de cor e salteado. A Vanessa não acordava antes das 9 da manhã. Ela tomava o suco verde dela, vestia aquelas roupas de grife que custavam o preço de 3 meses da minha aposentadoria e ia para o banco. Os bancos abriam às 10. Ela precisava dos 30 mil reais para dar entrada nas máquinas de laser. Depois, ela abriria o aplicativo do celular para conferir se o seu Raimundo e a dona Lúcia tinham depositado o dinheiro suado dos aluguéis dos meus barracões. 10 horas. 10h30. 11 horas. Eu não sentia dor na perna. A anestesia da alma era mais forte que qualquer morfina. Eu não estava nervosa, não tinha taquicardia. O que eu sentia era uma clareza fria, uma certeza de que a justiça tarda, mas não falha, e às vezes ela vem montada numa cadeira de rodas. Faltavam 15 minutos para o meio-dia, quando o barulho de um pneu cantando no asfalto quente rasgou o silêncio da rua. Em seguida, a freada brusca. A porta do carro bateu com tanta força que o vidro da minha janela tremeu. O salto alto não estalava hoje. Ele martelava o cimento do passeio com a fúria de quem quer quebrar o chão. O portão de ferro da frente foi empurrado com violência, rangendo nas dobradiças. Mãe! Ô, mãe! A voz da Vanessa ecoou pelo quintal. Não era voz de visita, era voz de cobrança. Ela entrou na sala como um redemoinho. O rosto estava vermelho por baixo da maquiagem cara. O cabelo loiro, perfeitamente escovado, balançava conforme ela gesticulava. Ela segurava a bolsa de couro de um lado e o celular do outro, apertando o aparelho com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. A Zezé apareceu na porta da cozinha com um pano de prato na mão, os olhos arregalados. Eu fiz um sinal discreto com a cabeça para ela. A Zezé entendeu. Deu um passo para trás e encostou no batente, virando uma testemunha silenciosa de tudo o que ia acontecer. Que palhaçada é essa, mãe? Vanessa gritou, parando no meio do tapete da sala, ofegante. A senhora tem noção da vergonha que eu acabei de passar na frente da agência inteira? Eu não respondi de imediato. Ajeitei o cobertor sobre os meus joelhos, cruzei as mãos no colo e olhei para ela. Deixei o silêncio pesar. Deixei ela se afogar na própria histeria. O gerente me tratou como se eu fosse uma bandida. Ela continuou, a voz subindo 1/8. Fui passar o cartão para liberar o saque dos 30 mil, e deu não autorizado. Entrei na sala dele, e o desgraçado teve a coragem de me dizer que a conta conjunta foi bloqueada por ordem judicial. E pior, fui olhar o aplicativo para ver o dinheiro dos aluguéis, e a conta está zerada. Fui lá no seu Raimundo agora mesmo fazer barraco, e ele teve a audácia de esfregar um papel de advogado na minha cara, dizendo que a senhora mudou a conta. O que a senhora fez? Mãe? A senhora assinou algum papel errado no hospital? Alguém te deu um golpe? A palavra golpe saiu da boca dela com naturalidade. A ironia era tão grande que eu quase dei uma risada. O único golpe que eu tinha sofrido na vida durou 30 e poucos anos e tinha o meu sangue.
Respirei fundo, sentindo o cheiro da terra úmida do vaso da samambaia. Descruzei as mãos e apoiei no braço da cadeira de rodas. A velha Gagá, confusa e dependente que ela encontrou no domingo, sumiu do meu rosto no mesmo segundo. Minha coluna endireitou. O meu olhar, que antes era de submissão, cruzou com o dela com a força de um raio cortando o céu escuro. Não tem erro nenhum no banco, Vanessa. Minha voz saiu firme, grossa, sem tremer uma única sílaba. Ninguém me deu golpe nenhum. Fui eu. Ela recuou meio passo. A confusão no rosto dela brigava com a raiva. Como assim foi a senhora? A senhora tá louca? A senhora não consegue nem ir no banheiro sozinha? Como é que bloqueou uma conta no banco? A senhora não entende nada dessas coisas de justiça. Não entendo, mas quem tem dinheiro tem quem entenda por mim. E o dinheiro, minha filha, é meu. Vanessa arregalou os olhos. A boca abriu e fechou 2 vezes antes que o som saísse. Seu? Aquele dinheiro é nosso. Nós temos uma procuração. Eu administro tudo para a senhora não ter trabalho. A clínica precisa daquele dinheiro hoje, mãe. As máquinas já estão separadas na transportadora. Se eu não pagar até às 3 da tarde, eu perco o sinal que eu já dei do meu próprio bolso. A senhora tem que ligar para o banco agora e desfazer essa confusão. A procuração foi revogada, Vanessa. Cancelei. Rasguei. Anulei. Falei, pronunciando cada palavra devagar para ter certeza de que ela estava escutando bem. A conta conjunta não existe mais. O dinheiro que estava lá, aquele que você ia torrar em máquina de esticar pele de madame, está trancado numa conta que você não tem sequer a senha para espiar. E os meus inquilinos, que moram debaixo do telhado que eu comprei batendo panela e cheirando a alho, agora pagam direto para quem é de direito. Eu. O silêncio que se instalou na sala foi pesado. O tic-tac do relógio parecia um martelo batendo na cabeça da minha filha. A ficha começou a cair. A pele do rosto dela foi perdendo a cor avermelhada e ficando pálida, quase cinza. Ela olhou para os lados como se procurasse uma câmera escondida, uma brincadeira de mau gosto. Por que a senhora fez isso? A voz dela saiu estrangulada, o orgulho começando a dar lugar ao desespero. O que eu te fiz para a senhora querer destruir a minha vida, a minha clínica? Eu sou a sua única filha. A senhora pirou de vez por causa dos remédios? Foi aí que o vulcão que eu carregava no peito por todos aqueles anos entrou em erupção. Mas não foi uma explosão de gritos. Foi uma lava fria, calculada, que queima a carne sem fazer fumaça. O que você me fez? Eu repeti, debruçando o corpo para a frente na cadeira de rodas. Você me deixou no chão, Vanessa. Ela piscou rápido, tentando desviar o olhar. Mãe, pelo amor de Deus, a gente já falou sobre isso. Eu estava no meio do salão, com papel laminado na cabeça. Eu achei que era um tombinho à toa. Eu mandei o seu Milton te olhar. Eu fiz um pix de R$200. R$200. Eu levantei a voz pela primeira vez. A Zezé deu um pulo na porta da cozinha. Taz, você avaliou a vida da sua mãe, a mulher que vendeu a própria aliança de casamento para pagar a sua festa de formatura em R$200. Você ouviu a minha voz chorando, pedindo socorro, sentindo a dor de um osso quebrado rasgando a minha carne, e você riu, você debochou. Você me mandou chamar o SAMU porque estava fazendo luzes no cabelo. Eu não sabia que era grave. Ela gritou, as primeiras lágrimas de pânico começando a borrar o rímel caro. Mentira! Eu cortei, apontando o dedo duro e torto de artrose na direção do rosto dela. Você não quis saber. Porque para você, a Salete aqui só serve para assinar cheque. Só serve para fazer empréstimo consignado no INSS para bancar o seu luxo. Eu passei 35 anos com o cheiro de fritura impregnado no cabelo para você ter vergonha de mim perto das suas amigas ricas. Eu engoli a minha dignidade a vida inteira para te ver sorrir. E no dia que eu precisei da sua mão, você me ofereceu a sola do seu sapato. Vanessa começou a chorar de soluçar. Mas eu conhecia aquele choro. Não era arrependimento. Era o choro da criança mimada que teve o brinquedo arrancado das mãos. Era o choro de quem percebeu que a fonte de água fresca tinha secado no meio do deserto. Mãe, desculpa. Me perdoa. Eu fui idiota. Eu estava estressada com a clínica, mas a senhora não pode fazer isso comigo. Eu tenho contas para pagar. O meu aluguel lá no bairro de Lourdes vence semana que vem. A senhora quer me ver na rua? A senhora quer que a sua filha passe fome?
Quem planta vento colhe tempestade, Vanessa, e você plantou um furacão de ingratidão. Falei, recostando as costas na cadeira. Você não vai passar fome. Você tem 2 pernas inteiras, 2 braços saudáveis e um diploma que eu paguei com o suor do meu rosto. Vai trabalhar. Vai acordar às 4 da manhã e pegar ônibus lotado como eu fazia. A clínica é sua, o CNPJ é seu, mas o meu dinheiro não entra mais lá. Acabou a teta. Ela caiu de joelhos no tapete da minha sala. A calça de alfaiataria branca encostou no chão de cimento vermelho que eu mesma encerei a vida toda. Ela agarrou as rodas da minha cadeira. Por favor, mãe, desbloqueia a conta. Pelo menos os 30 mil das máquinas, senão eu perco os clientes. Eu juro que eu venho te ver todo dia. Eu demito essa cuidadora e eu mesma te dou banho. Eu limpo a sua bunda se for preciso, mãe, mas não me tira o dinheiro. Olhar para a minha filha, ajoelhada no chão, oferecendo cuidar de mim em troca de dinheiro, foi o último prego no caixão do amor cego que eu sentia por ela. Ela não estava chorando pela mãe doente. Estava chorando pelo caixa eletrônico que tinha quebrado. Eu olhei para as mãos dela segurando a minha cadeira. As unhas grandes, pintadas de vermelho, impecáveis. As mesmas unhas que seguravam a taça de espumante na lancha enquanto eu gemia de dor num corredor de hospital público. Com a mão esquerda, eu empurrei as mãos dela para longe da cadeira. Arreda para lá, Vanessa. Não encosta em mim com essas mãos compradas. Enfiei a mão direita no fundo do bolso do casaco de lã que eu vestia por cima da camisola. Meus dedos tatearam o pedaço de papel de prancheta de hospital, dobrado ao meio. O papel que a enfermeira me deu naquela noite de dor. Puxei o papel e joguei no colo dela em cima da calça branca. O que é isso? Ela perguntou fungando, olhando para o papel amassado. Lê, ordenei. Lê em voz alta, para eu e a Zezé escutarmos. As mãos dela tremiam tanto que ela mal conseguia desdobrar a folha. O papel estava um pouco manchado de suor e com a marca da minha caligrafia redonda, calcada com a força da revolta. Ela engoliu em seco, limpou as lágrimas com as costas da mão e começou a ler, a voz embargada e trêmula quebrando o silêncio da sala. Para a minha filha Vanessa. Ela parou, a respiração falhando. Continua, falei, sem desviar os olhos dos dela. Ela respirou fundo e voltou a ler. Quando você ler este papel, saiba que a velha inútil que você deixou no chão frio do banheiro já não existe mais. O SAMU me levou, mas quem morreu foi a mãe cega que te sustentava. Eu passei 6 horas sentindo o frio gelar os meus ossos, mas foi o seu deboche que congelou o meu coração. Daqui para frente, o seu salão de beleza, as suas viagens e o seu luxo não custam mais uma única gota do meu suor. Você achou que eu estava morta antes mesmo de deitar no caixão, pois eu levantei. Assinado, Salete, a merendeira que construiu o império que você acaba de perder. Quando ela terminou de ler a última palavra, o papel escorregou das mãos dela e caiu no chão. O rosto da Vanessa estava desfigurado. Não havia mais raiva, não havia mais tentativa de manipulação. Havia apenas a constatação do abismo. Ela percebeu que eu não estava agindo por impulso. Ela percebeu que cada palavra escrita naquele papel foi forjada no fogo da humilhação que ela mesma me fez passar. Quem te ajudou a fazer isso? Ela perguntou num sussurro, os olhos vagando pelo nada. A senhora não sabe ir no fórum. A senhora não tem advogado. Eu não tinha, mas a vida me deu um filho que eu não pari. O doutor Carlos Eduardo. Aquele menino magricelo, filho da lavadeira, que você tinha nojo de ver no portão e que eu dava o resto da merenda da escola. Lembra dele? Dei um sorriso de canto de boca, um sorriso sem alegria, mas cheio de vitória. Ele é um dos advogados mais caros da Savassi hoje em dia, e ele virou o mundo do avesso por mim, de graça. Porque gratidão, Vanessa, é uma coisa que quem tem caráter nunca esquece, e quem não tem, nunca aprende. Ouvir o nome do Carlinhos foi o golpe de misericórdia. O menino pobre que ela desprezava era o arquiteto da ruína financeira dela. Vanessa abaixou a cabeça. Os ombros dela tremeram. Ela chorou um choro feio, pesado, soltando gemidos curtos. Eu não senti pena. Não senti vontade de alisar o cabelo loiro dela. O instinto materno,
aquele que faz a gente pular na frente de um trem pelo filho, tinha sido esmagado sem dó. Eu olhei para ela e vi apenas uma estranha que morava de favor na minha bondade e que acabou de ser despejada. Pega a sua bolsa, eu falei, a voz soando como uma sentença de juiz. Pega a sua bolsa, levanta do meu chão e sai da minha casa. Ela levantou devagar. As pernas pareciam fracas. O rímel escorria pelo rosto, manchando a blusa de seda. Ela pegou a bolsa de couro do chão, olhou para mim uma última vez, esperando encontrar alguma fresta de arrependimento, alguma brecha para voltar a ser a parasita de estimação. Mas o meu rosto era uma parede de concreto armado. Vanessa virou de costas e caminhou em direção à porta. Ela não bateu a porta do carro dessa vez. O motor ligou e ela foi embora devagar, carregando o peso de uma vida inteira de mentiras desabando sobre as próprias costas. A Zezé veio da cozinha, com os olhos vermelhos, e parou do lado da minha cadeira. Ela colocou a mão quente e forte no meu ombro. A senhora foi forte, dona Salete. Mulher de fibra. Eu olhei para o pedaço de papel que tinha ficado jogado no tapete da sala. O testamento da minha dor, agora transformado na certidão de nascimento da minha liberdade. Fechei os olhos e respirei fundo, enchendo os pulmões com o ar quente e limpo da minha casa. A casa que era minha, construída com o meu trabalho, sustentada pela minha força. A chave do meu cofre e do meu coração agora ficava trancada do lado de dentro. O barulho do motor do carro da Vanessa virando a esquina foi o som mais libertador que eu já escutei na minha vida inteira. Mais libertador do que o sinal da escola pública tocando às 5 da tarde numa sexta-feira. Quando a rua voltou ao silêncio, a minha casa pareceu respirar. Sabe quando a gente tira um móvel muito pesado e inútil do meio da sala e o vento finalmente consegue cruzar a porta e sair pela janela? Foi exatamente assim que o meu peito ficou. Espaçoso, leve, limpo. A Zezé, que tinha assistido a tudo encostada no batente da cozinha, veio andando devagar, recolheu o papel amassado do chão e colocou em cima da mesa. Ela não me fez perguntas indiscretas. A sabedoria de quem já viveu muito mora no silêncio que a gente escolhe fazer. Ela apenas foi até a cozinha, ligou o rádio de pilha em cima da geladeira, numa estação que tocava música caipira antiga, e começou a picar um quiabo. O cheiro do alho refogando na panela de ferro invadiu a sala, e pela primeira vez em anos eu chorei. Mas não foi um choro de tristeza, de pena de mim mesma. Foi o choro de quem arranca um dente podre, dói na hora que puxa, sangra um pouco, mas o alívio que vem depois compensa qualquer agonia. Os meses que se seguiram foram de uma reconstrução lenta, tijolo por tijolo. O osso do meu fêmur precisava de tempo para colar, assim como a minha dignidade precisava de tempo para se firmar de pé de novo. A Zezé foi um anjo negro de jaleco branco que Deus colocou no meu caminho. Ela me dava banho com um cuidado que eu nunca tive comigo mesma. Fazia compressa de água quente, passava pomada de arnica na minha perna e me obrigava a comer caldo de mocotó para fortalecer a estrutura. A cadeira de rodas foi a minha companheira nos primeiros 60 dias. Depois, passei para o andador de alumínio. O barulho dele batendo no chão de cimento queimado vermelho do meu quintal virou a trilha sonora da minha vitória diária. Cada passo que eu dava, apoiando o peso do corpo na perna machucada e sentindo a dor fisgar, era um lembrete de que eu estava viva. E mais importante, de que eu mandava nas minhas próprias pernas. Quando o gerente do banco liberou o meu novo cartão, no meu nome exclusivo, o Carlinhos trouxe o envelope lacrado até a minha casa. Eu abri aquele pedaço de papel como quem abre um diploma. Naquela sexta-feira, dia de pagamento dos aluguéis, eu pedi para a Zezé empurrar a minha cadeira até a porta dos fundos. O seu Raimundo, que alugava o barracão maior para a oficina mecânica, e a dona Lúcia, da costura, vieram tomar café comigo. Eles entregaram o dinheiro nas minhas mãos. Notas suadas de trabalho honesto. Eu contei cada cédula. Não era o dinheiro que me importava, era o direito de decidir o que fazer com ele. Com o meu próprio suor recuperado, eu comecei a me tratar como a rainha que eu esqueci que era. A vida inteira, eu comprei carne de segunda, a 100 cheio de nervo, para sobrar dinheiro para a chapinha da Vanessa.
No meu primeiro mês de liberdade, eu pedi para o seu Milton, meu vizinho, ir até o açougue e trazer 2 quilos de alcatra limpinha. Comprei um vestido de chita novo, um chinelo confortável com um amortecedor para não escorregar no banheiro nunca mais, e mandei consertar o telhado da varanda que vazava água toda vez que chovia forte em Belo Horizonte. E a Vanessa? A notícia corre rápido quando o tombo é alto. O Carlinhos, sem que eu pedisse, ficava de olho nos passos dela pela cidade e me contava por alto, bebendo café na minha sala. Sem a fonte do meu dinheiro para bancar a vaidade, o império de areia da minha filha desmoronou em menos de 90 dias. As máquinas de laser chiques que ela não conseguiu pagar não foram entregues. O aluguel da clínica no bairro de Lourdes, que custava os olhos da cara, venceu 1, 2, 3 vezes. O dono do imóvel pediu a sala de volta. Ela teve que vender o carro importado por um preço muito abaixo da tabela para pagar as rescisões das funcionárias e não sair com o nome sujo no cartório. O orgulho é um bicho que morre de fome quando a realidade bate na porta. A dondoca, que tinha nojo do cheiro de fritura da mãe, agora alugava uma cadeira pequena nos fundos de um salão de beleza num bairro de subúrbio, fazendo limpeza de pele e sobrancelha para conseguir pagar a kitnet para onde teve que se mudar. Quem pariu os Mateus que balance, diz o ditado. Eu não senti alegria com a desgraça dela. Mãe nenhuma sente. Mas eu senti que a vida estava dando a ela a educação que eu, por excesso de amor e culpa, falhei em dar. O mundo é uma escola que não passa a mão na cabeça de ninguém. Ela tentou voltar. Ah, se tentou. Foi num domingo de Dia das Mães, quase 8 meses depois do meu acidente. Eu já estava andando apenas com o apoio de uma bengala de madeira escura. A campainha tocou logo depois do almoço. Fui atender devagar. Quando abri o portão, lá estava ela. Mais magra, com o cabelo sem os retoques caros de salão, usando uma roupa simples e segurando um sabonete perfumado de farmácia enrolado num laço de fita torto. Oi, mãe! Feliz Dia das Mães! A voz dela era baixa, mansa, sem aquela arrogância de quem achava que o mundo era o quintal dela. Eu olhei para o rosto da minha filha. O coração da velha Salete deu uma balançada. Não vou mentir, o sangue fala alto. Mas a cicatriz no meu fêmur e a memória do chão frio do banheiro gritaram mais. Eu abri o portão. Entra, Vanessa. Ela sentou no sofá de veludo da sala. Olhou para a casa, limpa, pintada de fresco, com cheiro de bolo de fubá saindo do forno da Zezé. Olhou para mim, bem vestida, com o cabelo branco cortado e arrumado. Eu não era mais o capacho que ela deixou para trás. Eu era a dona da casa. Eu sinto a sua falta, mãe. Ela disse, apertando as mãos no colo, os olhos marejados. A minha vida virou um inferno de ponta cabeça. Eu tô trabalhando 12 horas por dia em pé para conseguir pagar as contas. Meus pés doem, minhas costas doem. Eu perdi quase todos os meus clientes VIPs. Ninguém quer ir no bairro onde eu tô trabalhando agora. Eu escutei tudo em silêncio. Fui até o filtro de barro, peguei um copo de água fresca e entreguei nas mãos dela. É assim que a vida de quem trabalha de verdade funciona, minha filha. Falei, sentando na minha poltrona. O pé dói, a coluna chia, o dinheiro some no final do mês. Bem-vinda ao mundo real. O mundo que eu habitei a vida toda para te dar sombra e água fresca. A senhora não vai me perdoar nunca? Uma lágrima escorreu pelo rosto dela. Dessa vez, era uma lágrima verdadeira. Uma lágrima de cansaço. Eu já te perdoei, Vanessa. Quem guarda mágoa adoece o corpo, e eu preciso da minha saúde. Eu te perdoo por ter rido da minha dor. Te perdoo por me deixar caída. Te perdoo por me sugar até o osso. Mas perdoar não significa esquecer. E não significa colocar a mão no fogo para me queimar de novo. Eu apontei para o sabonete em cima da mesa. Agradeço o presente. Você pode vir aqui tomar um café quando quiser, Vanessa. A porta da minha casa não está trancada para você. Você é minha filha. Mas entenda uma coisa, de uma vez por todas. Você é a minha visita. Você não é a dona do meu dinheiro. Não é a dona do meu suor. Não é a dona da minha vida. Você vai ter que construir o seu próprio telhado, porque debaixo do meu você não manda mais. Ela abaixou a cabeça e chorou baixinho. Tomou o café, comeu um pedaço do bolo de fubá e foi embora antes do anoitecer.
Pela primeira vez na vida, eu vi a Vanessa sair da minha casa carregando o próprio peso, em vez de deixar o peso dela nas minhas costas. Foi depois daquela visita que eu chamei o Carlinhos no escritório dele. Eu fui de táxi, com o meu dinheiro, usando o meu vestido mais bonito. Ele me recebeu na porta, me ofereceu o braço e me levou até a sala espaçosa com vista para a cidade. O menino magricelo agora era um homem de poder, mas que ainda me chamava de Dona Salete da Mão de Fada. Carlinhos, eu vim aqui para arrumar a casa antes de Deus me chamar. Falei, sentando na cadeira de couro confortável. Eu tenho 73 anos. A perna sarou, mas o relógio não para de bater. Eu quero fazer o meu testamento. Ele pegou um bloco de notas e uma caneta bonita. A senhora manda, Dona Salete. Como a senhora quer dividir as coisas? A lei exige que 50% do seu patrimônio vá para a sua herdeira direta, a Vanessa. O que é da lei? A gente cumpre. A casa onde eu moro, no Padre Eustáquio, e a metade do dinheiro da poupança ficam para ela. Mas eu quero que você coloque uma cláusula bem grossa nesse papel. Ela não pode vender a casa por 10 anos depois que eu fechar o olho. Se ela quiser morar, ela mora. Se quiser alugar, ela aluga. Mas não vai torrar o teto que eu construí em viagem para a praia. Carlinhos anotou, com um sorriso de admiração no canto dos lábios. Perfeito. Cláusula de inalienabilidade temporária. E os 50% que a senhora tem liberdade para dispor? Os 3 barracões e o resto do dinheiro? Respirei fundo, sentindo o peito encher de uma alegria mansa. Zezé fica com o barracão do meio. A mulher cuidou de mim como se fosse minha irmã, me aguentou nos piores dias. Eu quero ela debaixo do meu telhado, protegida, para o resto da vida dela. Justo e merecido, Carlinhos concordou. E os outros 2 barracões? Os outros 2 barracões e o aluguel que vem deles, eu quero que você coloque num fundo, numa conta daquelas chiques que rende dinheiro. E eu quero que você seja o administrador. Ele parou a caneta e me olhou, surpreso. Eu, Dona Salete? Você. Sabe por quê? Porque aquele dinheiro vai ter um destino certo. Todo mês de fevereiro, antes das aulas começarem, você vai pegar o dinheiro desses aluguéis e vai lá na escola estadual onde eu trabalhava. Você vai comprar uniforme novo, sapato resistente e material escolar do bom para as crianças que a diretora indicar que estão precisando. As crianças filhas das lavadeiras, dos pedreiros, das merendeiras. As crianças que vão para a escola de barriga vazia. Você vai fazer isso no meu nome. Os olhos do Carlinhos, o advogado Durão da Savassi, encheram de água. Ele piscou rápido, engoliu em seco e apertou a minha mão por cima da mesa de vidro. A senhora é a mulher mais rica que eu já conheci na minha vida, Dona Salete. O seu testamento vai ser cumprido até a última vírgula. Eu dou a minha palavra de homem. Voltando para casa naquele dia, vendo o sol se esconder atrás das montanhas de Minas Gerais, eu entendi qual era o meu verdadeiro legado. Nós, mães brasileiras, fomos ensinadas que amar é se anular. A gente cresce achando que tem que tirar o bife do nosso prato para dar para o filho, mesmo quando o filho já tem os dentes fortes o suficiente para caçar a própria comida. A gente confunde amor com sacrifício, e nessa confusão, a gente cria filhos fracos, ingratos, que acham que o mundo tem a obrigação de estender um tapete vermelho por onde eles passam. A Vanessa foi o meu maior erro e a minha maior lição. Eu dei a ela tudo o que o dinheiro podia comprar, mas esqueci de ensinar o valor da calo na mão. Quando eu caí naquele banheiro e ela riu de mim, ela não estava rindo da mãe. Ela estava rindo da empregada que não estava servindo direito. Hoje, a minha samambaia na sala está mais verde do que nunca. O meu filtro de barro continua me dando a água mais fresca do bairro. A Zezé virou uma amiga de todas as tardes, e a gente senta na varanda para ouvir o rádio de pilha e ver o movimento da rua. A Vanessa me liga uma vez por mês, às vezes passa aqui para tomar um café rápido. Ela anda cansada, com marcas de expressão no rosto, trabalhando duro para pagar o próprio aluguel. E eu acho isso maravilhoso. O suor está devolvendo a ela o caráter que o meu excesso de dinheiro tinha roubado. Eu aprendi que a velhice não é o fim da linha, não é a sala de espera da morte. A velhice é o troco que a gente recebe da vida. Se a gente passou a vida inteira pagando as contas dos outros, a gente chega no final de mãos vazias e coração partido. Mas quando a gente aprende a guardar o nosso valor, a velhice vira a nossa coroa. Eu sou Salete,
73 anos, ex-merendeira, dona do meu dinheiro, dona das minhas pernas e, finalmente, dona absoluta da minha própria história. A dor de um osso quebrado passa com o tempo e um bom gesso, mas a força de uma mulher que descobre que não precisa mendigar amor, essa não quebra nem se o mundo inteiro desabar em cima dela.